Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica da temporada completa de Agatha Desde Sempre, que está disponível no Disney Plus. Então continua assistindo e vê o que a gente achou. Hora de terminar o caminho. O último a chegar é uma pessoa legal. Em 2021, o universo cinematográfico Marvel era expandido oficialmente para a mídia televisiva com a estreia de WandaVision, que se tornou um sucesso de público e de crítica. E, além das performances incríveis de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate e de Paul Bettany como Visão, a gente também teve a aparição da Catherine Hahn como a Agatha Harkness, que logo se tornou uma das personagens favoritas dos fãs, e que, 3 anos depois, ganhou um spin-off intitulado Agatha Desde Sempre. A série trouxe a personagem titular em uma prisão sem grades, feita pela própria Feiticeira Escarlate como forma de punição, em que a Agatha vivia numa realidade dentro da cabeça dela e completamente sem poderes e sem saber quem ela era de verdade. Após ela cruzar caminho com um adolescente sem nome e que foi alcunhado como Jovem, interpretado pelo Joe Locke de Heartstopper, ela volta a descobrir quem ela realmente é e ela percebe que ela precisa recuperar os poderes de alguma forma. E, unindo-se a um clã de bruxas, ela percorre por uma perigosa jornada conhecida como o Caminho das Bruxas, para finalmente conseguir o que ela sempre desejou. E é claro que os primeiros episódios tiveram um ritmo um pouco mais lento, mas a ideia da série talvez tenha sido exatamente essa, porque semana a semana a gente percebeu que Agatha Desde Sempre se configurou como uma das melhores séries do universo cinematográfico Marvel e, na mera opinião deste que está falando com vocês, a melhor série live action desse panteão super-heróico icônico que a gente aprendeu a amar e que a gente continua amando até hoje, apesar dos altos e baixos, desde WandaVision. Nesse breve vídeo eu não quero dar muitos spoilers, porque provavelmente tem gente que ainda não assistiu a temporada completa, então eu só vou fazer um apanhado geral e comentar como que a série cresceu, ao menos para mim e para vários fãs, e inclusive para vários críticos internacionais, sem dar muitas revelações das principais reviravoltas da trama. Como já mencionado bem no comecinho do vídeo, a Agatha, ela reúne um clã de bruxas para conseguir entrar nesse caminho das bruxas, que, a lenda diz, irá fornecer o que determinada pessoa mais deseja na vida. No caso da Agatha, ela deseja recuperar o poder e, no caso do jovem, de novo interpretado pelo Joe Locke, ele quer também o poder, só que a gente vê que isso não é exatamente o que ele quer conforme os episódios vão passando. Não vou dar spoilers, já falei, mas ele faz parte de uma das maiores reviravoltas da trama e que já dá o tom de provavelmente projetos futuros da Marvel Studios. Só que isso não é tudo. A Agatha, além de se aliar a esse clã, ela também está fugindo de uma morte certeira pelas mãos das Sete de Salem, que querem puni-la pelo fato dela ser conhecida como assassina de bruxas. Para aqueles que não sabem, a Agatha, ela tem o poder de sugar o poder de outras feiticeiras e fazer com que elas morram, e ela faz isso deliberadamente para poder se transformar na feiticeira mais poderosa de todos os tempos. Então, além dessa busca pelo poder, ela também tá fugindo de uma morte certeira, e ela também tem uma rixa de muito tempo com uma personagem conhecida como Rio Vidal, que é interpretada pela incrível Aubrey Plaza. Além desses 3 personagens, a gente também tem o retorno da Deborah Jo Rupp como a Sharon Davis, que a gente também aprendeu a adorar na série original. A gente tem a Sashir Zamara como a Jennifer Jane Cale. A gente tem a Patti LuPone, a icônica Patti LuPone, como a Lilia Calderu. E também temos a Ellie Ann como a Alice Gulliver. Então esse grupo consegue abrir um portal para entrar no caminho das bruxas, e elas vão ter que passar por inúmeras provações mortais extremamente perigosas para poderem chegar no final desse caminho e conseguirem o que elas desejam. A questão é, será que todas vão chegar? Essa é a principal questão, e é muito claro como a série, apesar de ser pautada na comédia, ter aquelas fórmulas e aqueles convencionalismos das narrativas da Marvel Studios, ela posa como um projeto bastante diferente, que aposta muito no camp, aposta muito no teatral e que faz referência a inúmeras produções fabulescas e fantasiosas que a gente aprendeu a amar. Então essa série, ela foi lançada em setembro desse ano, e ela se configura como uma ótima pedida para o Halloween. É claro que o Halloween foi ontem, dia 31 de outubro, mas ela veio nos preparando para o Halloween de uma forma extremamente aprazível e bastante satisfatória, apesar do final ter dividido um pouco o público. Eu adorei o final, eu acho que cumpriu com o prometido
e fez aquilo que a Marvel sempre faz, que é abrir espaço para outras narrativas que vão acontecer num futuro não muito distante. Então eu creio que ao longo de 9 episódios, a Agatha desde sempre, ela consegue entregar mais do que ela vinha prometendo com o anúncio da série, com os trailers promocionais e até mesmo com os primeiros episódios, porque enquanto o ritmo dos primeiros episódios é um pouco mais restrito, a gente vai se apaixonando pelas personagens, a gente vai conhecendo a backstory de cada uma delas. E a gente percebe que tem coisas ali que estão escondidas e que são guardadas até os momentos finais para poder conquistar ainda mais o público. Falar das atuações parece uma coisa meio redundante, porque a gente viu o trabalho que Catherine Han fez em WandaVision e ela tá simplesmente fabulosa. Ela tem um carisma nas performances dela que faz com que a gente se apaixone por qualquer coisa que ela faz. E aqui ela consegue ter um espaço ainda maior para brilhar. Então ela é nosso principal foco, só que ela não ofusca os outros personagens, por assim dizer, e sim cada um deles tem o seu momento de brilhar. O Joe Locke, interpretando o jovem, ele faz um trabalho magnífico. Não existe explicação pro tanto de hate que ele recebeu nas redes sociais, porque ele está fabuloso e ele consegue se desvincular totalmente do personagem dele em Heartstopper, que foi o Charlie. Então é muito interessante ver como ele Ela já levou tá cada demonstrando tiquinho de poder uma que eu versatilidade tinha. performática invejável. Aubrey Plaza, que é simplesmente uma das maiores atrizes da geração dela, ela fez The White Lotus, por exemplo, também. E aqui ela se diverte e se entrega de corpo e alma como a Rio Vidal. E dá pra ver como ela está extremamente confortável com o papel dela e a química que ela desfruta com cada membro do elenco, incluindo a Catherine Han, porque elas têm uma narrativa própria que é mostrada desde o primeiro episódio, então isso é muito interessante de ver e ver como elas trabalham juntas em cena. E é claro que uma das atrizes que mais nos chama a atenção é a Patti LuPone, uma lenda da Broadway, uma lenda do cinema, uma lenda da televisão. E aqui ela encarna a Lilia Calderó com uma sutileza e com uma emoção que são tão tocantes que tem um episódio na série que é focada nela, que deixa a gente simplesmente de queixo caído pela interpretação, inclusive pela narrativa. E falando sobre a narrativa, é claro que eu não poderia deixar de mencionar a Jac Schaeffer, que é a showrunner e a criadora da série, que faz um trabalho fabuloso e primoroso ao construir essa narrativa. Ela sabe o que ela está fazendo e ela se alia a um time de diretores e de roteiristas extremamente hábil, que sabe o que fazer. Então elas têm plena noção de que o ritmo do começo vai ser um pouco mais difícil, por assim dizer, e talvez incomode os fãs da Marvel que estão acostumados com um pouco mais de ação e um pouco menos de drama pessoal, por assim dizer. Mas ela sabe conduzir cada um dos elementos e por ela ser a showrunner, ela está atenta a cada um dos detalhes. E é impressionante como tudo se encaixa, com exceção de pontuais defeitos que não conseguem ofuscar o brilho e a originalidade dessa série. Porque apesar das fórmulas, a série, como eu já falei, ela consegue se destacar em meio a tantos títulos que cometeram os mesmos erros dentro da Marvel Studios nos anos anteriores e até mesmo da DC, se a gente for pensar num panorama mais geral. Então, além da soube que mão vocês estão firme da Jac festejando. Schaeffer Ah, no beleza. spin-off, a gente também tem Vamos uma lá? trilha sonora bastante tétrica e bastante teatral. A gente tem uma fotografia que emula o expressionismo alemão, o que é uma coisa bastante natural quando a gente pensa em produções de terror, ou produções que fazem menções a filmes de terror. E até mesmo os enquadramentos da câmera, eles buscam uma sutileza e um foreshadowing que a gente só começa a perceber nos episódios finais e que também prestam homenagem a vários clássicos do cinema e da televisão dentro desse gênero fantástico, dentro desse gênero mais burlesco e mais bruxesco. No final das contas, como eu já falei também, Agatha desde sempre é a melhor série live action da Marvel Studios desde WandaVision. Eu não me surpreenderia se o elenco conquistasse indicações ao Emmy pelo trabalho incrível que eles fizeram. A Catherine Han, inclusive, foi indicada ao Emmy pelo trabalho dela em WandaVision. E a única coisa que eu tenho pra falar é: assistam a essa temporada, terminem, voltem aqui pra comentar o que vocês acharam, porque eu gostei muito desse spin-off. Eu mal posso esperar pra ver o que esses personagens vão fazer depois dessa série dentro do universo cinematográfico Marvel, é óbvio. E essa foi minha breve crítica em vídeo da primeira temporada de Agatha desde sempre. Lembrando que a série está disponível no Disney Plus. Muito obrigado por assistirem, até a próxima.